Muito boa noite, 21 horas, estamos chegando aqui para mais um programa do Podcast. Nós estamos falando sobre tendências empreendedoras nessa segunda temporada. Estou aqui com meu amigo Fabiano Fernandes, Vinícius Damasceno. Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? E hoje o assunto é muito interessante, né? Bastante. Digital nômade. Como assim? O cara é Uau. nômade digital? Onde Que é vivem, Onde o que comem, vivem, o que comem, fazem. Por onde andam? Humberto Matos, prazer aqui recebê-lo. Cara, que louco, né? A gente pensar nisso. Aí a gente tá nessa segunda temporada no podcast falando sobre tendências empreendedoras. E dentro desse movimento, né, pós-pandemia, as pessoas têm continuado, né, permaneceram no home office. E aí vem o Digital Nômade aí para a gente poder falar um pouquinho sobre isso e entender como é que funciona. Então, quero de antemão agradecer a tua participação aqui. Muito legal o briefing que a gente fez, o bate-papo. E deixar você aí à vontade para saudar os nossos seguidores aqui, empresários e empreendedores. Boa noite aqui para vocês aqui da mesa. Boa noite aí a todos de casa. Vou falar com a minha audiência do LinkedIn ali, mais de 42 mil seguidores lá. E eu acho que esse vídeo, para mim, vai ser um vídeo de utilidade pública, porque eu recebo várias mensagens em relação a isso e eu não tô conseguindo responder todo mundo. Boa. Então aqui vocês já vão assistir já o vídeo e pronto. Então aí evitar vocês vão um tirar retrabalho. vão A tirar ideia todas é as essa. dúvidas. A Vão gente tirar já o- resolve legal. tudo por aqui. Vocês vão me responder pelo menos umas 40, 50 perguntas aí que eu... Manda que eu- perguntou, você coloca o Eu link, deixei coloca o de link, responder. assista. Bom, Humberto Matos é formado em desenho industrial pela Faculdade Paulista de Artes. Exato. E o XY Design acumula habilidades importantíssimas para o empreendedor, como, por exemplo, boa comunicação, criatividade, flexibilidade, focado em resultados e também resiliente. Nosso convidado de hoje, ora trabalha na Suíça, ora trabalha na Alemanha, na Bélgica, na Holanda e também aqui no Brasil. Isso. Já trabalhou na Marisa, na Rede Globo, no Ricardo Almeida, no Grupo Pão de Açúcar e atualmente presta serviço para o PagSeguro. Se você acha que isso é pouco, só fica aqui com a gente, já curte o nosso vídeo, dá o like aqui, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, não esquece para você ser sempre lembrado aí quando a gente começar, porque ele disse o seguinte: em algum momento percebi que precisava dar um up na minha carreira, eu queria uma coisa nova. E há mais ou menos há 8 anos eu conheci o XY e fui me especializar. Como é o que aconteceu, Humberto, para você? O que você vinha fazendo e o que estava faltando para você querer esse up aí? Bom, eu sou formado, uma linha do tempo rápida aqui, tá? Eu sou formado em desenho industrial pela Faculdade Paulista de Artes, então fiz os 4 anos de faculdade. E dentro da faculdade de desenho industrial, você tem várias áreas. Então você tem o designer automotivo, o cara que desenha carro, o designer de móveis, tem o designer de eletrodomésticos, designer de joias. E eu tive a oportunidade de estudar com muita gente bacana do mercado da área. Legal. E aí eu já imaginei ali que eu iria para a área como designer de produto, trabalhar como design gráfico, agência de publicidade, que eu trabalhei também. E foi o que eu fiz. Então terminei a faculdade, fui logo para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar ali na área como design gráfico, então passei por agência de publicidade, depois fiz alguns trabalhos para a editora, trabalhei na área de moda também, trabalhei para grandes marcas, só que o que estava acontecendo? A grana não estava chegando. Tá. Se é que vocês me entendem, certo, Vini? Muito Eu tava falando dinheiro. com o Vini, eu peguei até umas dicas aí pra ganhar mais grana. pra mim ganhar mais no grana, futuro, pra ganhar mais é. grana, né, Vini? Cara, e a grana não tava chegando, sacou? É que nem eu te falei, é uma questão de propósito. Eu conheço amigos meus que estão trabalhando no primeiro emprego que eu trabalhei e tá tudo certo. Não tem problema nenhum, tá? Sim. Porque eu acho que é uma escolha pessoal, é você que justifica a sua vida, saca? Então, às vezes, né? Desculpa te cortar, às vezes você tá lá no... Eu falo, o pessoal conversando assim com meus amigos, caramba, tem gente que tá lá no primeiro emprego até hoje, mais de 15 anos, mas o cara tá feliz, tá tudo bem pra produzindo, ele, tá tá ganhando legal, a grana cara. dele, tá vivendo a vida dele. As pessoas Você precisam, entende? às vezes as pessoas precisam entender que você querer algo melhor para sua vida não tem necessariamente relação com uma revolta, né? Porque Exatamente. parece que você tem que ser revoltado para Sim, querer mais. sim. Eu sei porque, assim, eu também tenho essa visão
da minha história, né? E eu, em algum determinado momento, eu entendi que aquele mundo era pequeno pra mim, mas isso não significa que eu me revoltei. Eu só entendi que eu queria alcançar outros lugares, que eu poderia estar em outros lugares e tá tudo bem, né? Quem ficou, quem saiu e o que aconteceu nesse inteirinho todo. Isso é tão bom você falar, porque muitas pessoas acham que a ambição é negativa. Exatamente, Vini. Exatamente, Não Vini. é. A gente tem que entender que ambição é ambição. Que você pode usar de modo negativo, né? Que infelizmente a gente vê alguns casos que acaba virando uma ganância, exatamente, né? Que é diferente de exatamente. Né? E tem muitas histórias positivas que são exemplos de vidas para nós. Falar, cara, o cara fez isso, chegou. A gente fala muito disso. Mas você sabe Exato. que isso é educação. Porque assim, é cultural, cara. o meu pai sempre falou isso pra gente. De, tipo assim, tenha ganância, né? Não seja ambicioso a ponto de passar por cima das pessoas e tudo mais. Mas é importante ganância. Você tem que querer alguma coisa na sua vida. Ter a ambição de chegar a algo. Então, a ideia da ambição. porque é um propósito. E outra, pra mim é o que motiva a vida. Exatamente. Mas esse é o grande lance, né? Você tem que entender onde você quer se colocar. Exatamente. Você ter um serviço convencional, você ter a sua hora de segunda a sexta, você ter a sua vida familiar, normal. Se você buscar isso pra você, Sim, tudo bem. exatamente. Porque também te tira o outro lado, né, cara? Sim, você que tá numa correria sim. louca, você sabe que seus horários são diferentes, seus dias são diferentes, o horário de trampo é outro, mas se você tá feliz assim também, tá bom também. Esse é o lance que a gente tem que encontrar o meio termo e o que te faz feliz. Porque o que me faz feliz, às vezes não te faz. É diferente, exatamente. Mas você estava dizendo, então, você acha que o momento do up veio por essa coisa do financeiro, assim, de... Também, veio pela questão do financeiro, veio por uma questão que a empresa que eu trabalhava era uma empresa da área de moda e eu fiquei num setor, depois eles me colocaram num setor que é setor de importação, que eu trabalhava diretamente com o pessoal da China. E aí, o que acontecia? Eu falava com o pessoal lá, mas falava com o Google Translator, sabe? Então, e o que acontece com o tradutor? Inclusive, até hoje, a questão do verbo, presente, passado, futuro, o Google não faz isso. Às vezes você quer falar que, olha, eu já enviei, e ele coloca enviou, né? Então, ele não tem essa coisa, tem a questão do artigo, tem questão de feminino, Mas masculino. você estava vivendo isso ali. Exatamente. E aí eu falei, caramba, E aí já quase 4 anos na empresa, já tava com essa ideia de fazer um intercâmbio, e aí foi a primeira vez que eu saí fora do Brasil, que foi 2012, pra África do Sul. Fui morar em Cape Town, na Cidade do Cabo, fui estudar inglês lá. Porque aí o que eu queria? Eu queria aprender inglês, mas aprender de uma forma rápida e tá num lugar que se falava a língua. Então, a princípio, o que aconteceu? Eu tava com a ideia na época de ir ou para os Estados Unidos ou para o Canadá, e aí na época precisava de visto, era uma burocracia do caramba. E não recusou a primeira vez. Eu fui para o Canadá e o visto foi recusado. A escola falou para mim, ó, você pode tentar de novo, tirar o visto, é assim mesmo, acontece, ou tem rota alternativa. Aí o rota alternativa, tem rota alternativa de intercâmbio, que é país assim, que se você for como estudante, você já tem o visto já autorizado fácil, como estudante. Falei, poxa, quais que são? Aí Nova Zelândia, Austrália, Irlanda e África do Sul. Eu passei por um problema parecido quando eu tentei ir para Londres. Não me deixaram. E aí, o que você fez? Não fui, fiquei. Tentei 3 vezes o processo. Meu primo morava em Londres. Né? Tá vendo? Essa cara aí, isso de Talibã. Aí os caras te barrou lá, cara. Ai, gente. Bom, aí você tentou, não foi? Aí você falou... Não, eu queria ir de qualquer jeito. Pra África. Aí você porque foi aí pra tem a África questão do de Sul. resiliência, exatamente. Eu não queria saber. Eu falei, não, eu vou. Caraca. Já tinha pago a escola no Canadá, a escola me Mas e devolveu como é que foi 80%. Exatamente. Como é que foi o inglês perdeu, na África do Sul? Porque... E aí, o que aconteceu? Comigo isso aí. Aí eu fiz uma pesquisa. Aí, legal. Aí eu levei um susto. Falei, o cara tá me tirando a África do Sul. Fala inglês. Eu nunca ouvi falar de ninguém que foi pra África do Sul. Sério, eu vou estudar, Exatamente. cara. né? Não, e posso te falar?
Deve ter Assim, sido melhor. não, é a acho que é uma- cidade dos brasileiros para intercâmbio. E não só dos brasileiros, como, bom, fiz amigos lá, o pessoal da Holanda vai estudar inglês lá, da Alemanha, enfim, o Não, pessoal da China, Eu do conheço Japão. amigos que Sério? vão pra Sim. lá pra fazer intercâmbio, pra estudar. Ao invés de ir pros Estados Unidos, vai pra África Ca- do Sul. Muitos, Sul, por quê? Porque a África do Sul, a língua tem o dialeto africano e tem por conta da colonização. Eles passaram quase por colonização, invasão, que a gente né? sabe, né? Sim. Passaram por duas, que foram a britânica e a holandesa. Então lá eles falam, aí tem o dialeto africano, mas eles falam inglês também. E não só as pessoas da Europa, como aqui da América do Sul e o próprio pessoal da África, porque a gente fala do continente africano tem 56 países, Sim. tá? Então o pessoal lá de cima, pessoal do Egito, Marrocos, e, pô, eu tive amigos do Gabão, do Sudão, Afeganistão, eu tive amigos de tudo quanto é lugar. Eles vão estudar lá na inglês lá na África do Sul. Por conta do clima, então lá tem sol, é uma cidade litorânea, e, por exemplo, o real vale mais que o rand. Ainda continua. Eu tô com um amigo eu conversei com esse amigo ontem, o Diego tá lá na África do Sul, e o rand ainda continua, o real continua R$1 valendo 4 rands, então a moeda vale Vou mais. mandar pra você. Que bom. Então, pô, cara, tipo. E aí é isso, você E estuda. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá 3 meses, estudei na Cape Study, a escola existe ainda. Eu morei em Greenpoint, Sea Point. São 2 bairros bacanas ali próximo do centro, de classe média. Cara, e os amigos que eu fiz. Então, assim, ter estudado com essa galera e ter. Eu estudava numa sala muito parecida com essa e era um de cada país. Então tinha um engraçado. alemão, tinha um chinês, tinha um japonês, tinha um professor meu muito bom que ele pedia pra gente falar a mesma palavra, cada um fala a mesma palavra e a palavra saía diferente. E ele falava que era por conta da língua, né? Sim. Porque cada língua, biologicamente, tem uma dicção e até biologicamente ela se forma diferente pra poder fazer aquela pronúncia. Pra questão de toda a caixa Exatamente, acústica aqui, exatamente, de emissão de é. som, né? O Humberto. E aí você, enfim, mas aí você saiu dessa empresa que você estava contando antes. Exatamente. Viajou para África do Sul para fazer o Sim. intercâmbio. E aí e aí o trabalho, o que você estava fazendo? E aí foi um planejamento. O que eu fiz? Outra pergunta que as pessoas me fazem muito lá no LinkedIn. Com quanto tempo eu Transicionou. não transicionei. Há quanto tempo eu... Tô perdendo as palavras para aquele poliglota. Quanto tempo eu gerenciei isso, né, para administrar tal. Então eu sempre falo pra galera, dependendo aí da sua condição, eu costumo dizer 1 ano e meio, 2 anos. Tá, Por que legal. isso? Exatamente isso. O que aconteceu? Eu paguei uma grana na escola lá no Canadá, o visto foi negado, eu paguei 100%, a escola do Canadá me devolveu 80%, eu consegui pegar essa grana e consegui fazer uma outra viagem. Então, assim, você tem que se organizar e você tem que levar em consideração não só o caminho bom, né? Tudo dá certo, tal, que nem quando você vai criar uma empresa, quando você imagina tudo que caramba, O vai que dar vai certo, vou ganhar acontecer no meio do milhões caminho, né? mas no final das contas a gente sabe que não é isso, né? Então quer dizer, deu errado aqui, vou pra onde? Então quer dizer, eu vou para uma alternativa. Então isso você tem que contar também. Então eu sempre falei pra galera, 1 ano de antecedência pra mim é o mínimo, tá? Pra você ver o país que você quer ir, juntar toda essa grana, porque aí eu juntei grana durante esse 1 ano pra esses 3 meses ficar trabalhando, para esses 3 meses ficar parado só estudando. Tá? Então eu só estudei lá. Só fazendo um destaque, que às vezes sim. a gente fala assim, eu fui para um país que 3 meses lá estudando. Aí as pessoas falam, mas só 3 meses. Pô, 3 meses. Só para deixar claro que 3 meses só de estudo. É muito. Que não é. Você não foi brincar, né? Você ficou Sim. imerso 3 meses numa língua. Então é bastante tempo comparado a curso de inglês que a gente faça aqui no Brasil. E eu vou te falar, eu estudava lá das 9 da manhã às 16 da tarde. Então é grande o tudo, né? Praticamente um trabalho. Sim. Então, quando era meio-dia, parava, almoçava tal, e depois voltava. Então tinha aula de gramática de manhã tal, e a parte da tarde era conversação. E aí, quando deu esse estalo de você estava pensando já em trabalhar em alguma coisa? O que você estava pensando? Lá eu até tentei fazer uns freelas, né? Então, lá Na área de design? Na área de design gráfico para revista tal. E aí conheci o pessoal de editora, pessoal que trabalhava em revista. Lá eu morei numa casa onde também tinha uma galera de cada nacionalidade. Então tinha uma pessoa do Egito, 2 da Holanda, uma da Alemanha e eu do Brasil.
E aí essa galera trabalhava lá, eles moravam e trabalhavam lá. Então e ali, nesse network ali com eles, já tentando pegar algum trabalho freela pra mim fazer. Mas o que aconteceu? Eu levei uma reserva de grana também. Então quer dizer, eu trabalhei o ano todo, já tinha pago a escola, já tinha pago os estudos, já tinha juntado a foi grana. planejado já. Então assim, exatamente. Você não tava Você entendeu? Tem que Então, ir, foi meu, assim, é isso. o que eu Planejamento é tudo. Muito. Porque a galera hoje, eu tô contando essa história aí, pô, 2012, sou ruim de matemática, mas já vai fazer um pouco mais de 10 anos já, 10 anos, certo? Mais. Né? 11 anos. 11 Exatamente. E aí, o pessoal tá vendo essas fotos recentes de um mês atrás, quer dizer, caramba, uma semana ele trabalhando na Suécia, depois uma semana em Bruxelas, na Bélgica, depois na Parece Holanda, que depois foi, né? a galera tá achando que é tipo, caramba, o cara é rico e tal, tá achando que é festa, mas não é. É um Processo, é um né? caminho aí de 10 anos de carreira, de Que é o profissão, que de acon- trabalho. Pra mim, hoje, ter a oportunidade de poder tá trabalhando para uma empresa aqui do Brasil, mas morar em outros lugares. Com essa né? flexibilidade. Exatamente. Mas isso que você é uma falou... construção, E a né? empresa que você trabalha é brasileira. É brasileira, é a PagSeguro. E né? você trabalha lá fora. E aí, E aí tem uma questão também muito importante de contrato, tá? Eu, atualmente, o que eu tenho feito, e aí também eu falo muito pra galera, né? Isso vem acontecendo comigo por quê? Tem a questão acredito eu também ali, se possa dizer que é um marketing pessoal, embora a princípio eu não pensava assim no LinkedIn, né? Então eu postava ali sobre a área de tecnologia, sobre design, inteligência artificial, representatividade, diversidade, mas eu não imaginei que teria a repercussão que teria. Né, como eu te falei, na conversa de ontem, de postar uma foto e ter 1 milhão de visualizações. Eu ali na França, trabalhando Então, na França e postei a foto, tipo, 1 milhão de visualizações. você assim. falou isso, né? Eu fui entendendo ao longo do meu trabalho que o meu crescimento tem relação com o meu marketing pessoal. Exatamente. As coisas foram acontecendo e eu fui ganhando mais visibilidade e mais Exato, trabalho. principalmente Como no- é que você define esse marketing pessoal? O que de fato material, que atitudes você foi tendo? Eu acho que para crescer na profissão, acho que foi isso continuar estudando e ainda continua até hoje. Tá. Até hoje. Então, assim, para esse ano de 2023, por exemplo, esse ano eu já tenho um projeto não vou falar o nome, já um projeto de um curso bem bacana que eu vou fazer junto em parceria com a Hotmart e a Udemy, e que vai ser bem interessante. Falando sobre Digital Nomad. Não, falando sobre a área de UX, mas a gente já vai vir com viés diferenciado. Porque hoje tem muitos cursos de UX e UI, muitos. Bacanas, interessantes, mas a gente vai vir já com uma outra perspectiva. Tá. E é a perspectiva da minha experiência no mercado. Tá. Porque eu tô aí há 12 anos no mercado e eu tenho trabalhado já trabalhei mais ou menos em mais de 15 projetos e eu vejo que é tudo a mesma coisa, o mesmo método, a mesma Aí forma, você tá o trazendo mesmo um padrão. E diferencial. vou trazer uma coisa Mas, ó, nova, um o diferencial. que eu queria tentar que você compartilhasse aqui com a gente, porque nós temos grupos de empresários, Sim, né? sim. Tanto em São Paulo quanto no Rio. E os insights pra gente é muito importante. Sim, Né? Então, com quando você certeza. fala assim, pô, eu tive um marketing pessoal, que eu entendi que isso me ajudou, se você pudesse, sei lá, elencar 3 coisas ou 5 coisas, o que de fato você fez pra gente poder falar assim, cara, de repente eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, o que vem na tua cabeça? Eu penso que continuar me especializando, Tá. Então isso foi extremamente importante. Nunca parei de estudar. Todos esses anos sempre trabalhando, sempre estudando. Beleza. E essa curiosidade, né, que eu tenho de melhorar o trabalho. Então, assim, que nem eu te falei ontem, eu tô já enxergando o futuro que a inteligência artificial tá fazendo com a minha profissão. Então, a gente vai falar isso mais pra frente, mas assim, o designer como é hoje já vai mudar. Tá? Daqui 5, 10 anos já não vai ser mais essa mesma forma que a gente conhece. Disso eu tenho certeza, tá? Principalmente com o que tá vindo aí, questão de chatbot e outras inteligências artificiais. Eu acho que tem a questão de você estar sempre atento ao mercado de trabalho. Tá. Então isso é extremamente importante, né? Às vezes você tá num lugar ali que tá cômodo pra você, tá bacana, só que assim, as coisas estão acontecendo. Então eu acho que você precisa ter essa visão ampla do que tá acontecendo. Lógico, não dá pra você acompanhar tudo, certo, Calil? Tipo, caramba,
né? Como é que você consegue acompanhar tudo? Mas assim, sempre tá atento. Porque, de fato, eu preciso trabalhar. Mas assim, eu tiro um tempo, tem isso também, administração do tempo, eu poderia falar. Por que a administração do tempo? Porque eu falo, ó, legal, tô trabalhando agora eu tô de olho nesse projeto, desse curso que eu tô preparando, agora eu preciso ver o que tá acontecendo nas redes sociais, o que eles estão falando de inteligência artificial, o que é esse chatbot que lançaram novo. Então, e tem várias plataformas e vários sites que eu já sigo já. Exatamente para agilizar, para ter essa dinâmica de informação. Então, essa administração do tempo eu faço diariamente. O que eu tenho feito para não esquecer? Também é uma dica boa, tá? Eu escrevo, por exemplo. Não necessariamente a semana, mas o dia. Eu pego a noite, amanhã. Amanhã eu preciso fazer isso, ler sobre isso, essa nova inteligência artificial. Eu vou estruturando. Isso me ajuda muito, pode falar, Vini. Tudo que você está falando, para mim, vem tudo no nível de planejamento. Isso mesmo, Vini, isso mesmo. Você planejou para isso. Mas o Calil, acho que foi um pouco mais ali, eu quero até complementar a pergunta dele. O que você acha que se deve a 1 milhão de visualizações em função de uma foto que você colocou? Ou seja, dentro desse seu marketing pessoal, o que você colocou para as pessoas começarem a te enxergar? Como você construiu essa imagem? Tá. O que eu acho que aconteceu, eu falei pro Calil, o que acontece? Eu acho que tem uma questão, principalmente falando aqui do Brasil, tá? Uhum. Eu acho que tem uma questão de representatividade. Então, eu tô falando de um homem preto, um corpo preto, que tá em outro país, trabalhando na área de tecnologia. Perfeito. Certo? Você acha que isso aguça a curiosidade das pessoas? Sem sombra de dúvida, porque se eu te perguntar de todos esses projetos que eu trabalhei, ou dos projetos que eu trabalho atualmente, quantas pessoas pretas tem na equipe? Entendi. Desculpa. Na maioria das vezes, ou sempre, eu sou a única pessoa. Gente, eu já trabalhei em projeto que a gente fez uma Inception, eram 60, 70 pessoas, quando abriu a CAN, não tinha ninguém. Não tinha ninguém preto. Mas você vê que maluco, a gente teve um episódio que nós conversamos, e eu sempre falo sobre isso, né? Como negro, poder de fala, né, cara? Sim. Foi seu esforço, né? Foi a sua dedicação. Você ralou Também. pra caceta, cara. E a resiliência. Quantos caras que fez o que você fez, que quando tomou a primeira porrada lá de ser impedido de entrar no Canadá, sim. que de repente não fazia, aconteceu com o Vini, de falar, cara, não vou. Puta, isso não vai dar certo, porque, poxa, já bateu lá, não vai rolar. Sim. Você persistiu, estuda todos os dias. Sim. O sucesso tá aí também, né? Não é por um acaso que na sua área você consegue se destacar. Com certeza. Porque você tá sempre evoluindo. E eu acho que essa visualização toda dentro da plataforma do LinkedIn, inclusive teve um final do ano, há 2 anos atrás, o LinkedIn me mandou até um presente, umas coisas de filmagem, de vídeo, tal. Eles estavam presenteando um pessoal, legal, tal, e o cara. LinkedIn me enviou uma caixa bem bacana, tal, presenteando e falando exatamente disso, né, da performance dentro da plataforma. E, cara, aí a gente tá falando de uma plataforma que é uma plataforma de trabalho. Não é um Instagram. Sim. Não é... Porque é diferente você ter 42, quase 50 mil no Instagram, você ter quase 50 mil no Facebook. Agora, no LinkedIn, eu achava uma coisa até improvável. E um pouco difícil até. Tá. Porque aí eu te pergunto, por que 42 mil pessoas me seguem pra quê? Por conta... Quer dizer, só pode ser por conta do conteúdo. Você entende? E assim, e é exatamente isso. Eu venho pra esse recorte novamente. Porque não tem... Não existe. Se vocês entrarem na foto e ver o que as pessoas postam, o que as pessoas deixaram nas fotos, é isso. Caramba, cara. Pô, você tá tirando onda. Esqueci o nome dele, me perdoa. O Taíde do... Não é Gerando Falcões, o Taíde é do... Ai, é outro. Caramba, esqueci. Ele é um CEO muito importante e tal. Ele comentou a foto. Comentou a foto. E vários outros, Lina Silva, e várias outras pessoas comentando ali, Uma sabe? vez eu ouvi falar, não sei de quem, falando que, tentando trazer uma definição para sucesso, que sucesso é a soma de estar preparado Sim. mais oportunidade. Também. Né? Tem muita gente que está preparado, mas não tem oportunidade. Tem gente que tem oportunidade e não está preparado. Muito. Talvez você acha que, de repente, na sua história,
pelo que você está dizendo, você foi estudando muito, Sim. sempre antenado nas Sim. tendências do mercado, antenado essa questão da tecnologia. Sim. E quando a gente fala de UX/UI, a gente está falando de um trabalho novo, né? Exatamente, De uma aqui coisa que tá... No Brasil, ou seja, super recente, e aí, muito recente. somado à questão de você também ser um homem preto, Sim. que isso também... Você acha que todo esse conjunto de coisas, de repente, te trouxe para um lugar de visibilidade? Com certeza. Aí também tem mais a pandemia. Porque aí o que aconteceu? Na pandemia as pessoas ficaram mais em casa, o pessoal de trabalho começou a acessar mais a ferramenta do LinkedIn. E aí, quer dizer, Tudo isso, eu que já postei... E aí tem outra coisa também, no LinkedIn eu posto diariamente, né? Então, os posts do LinkedIn, por exemplo, como é a administração mesmo do tempo, os posts do LinkedIn eu já faço, de repente, um final de semana, eu faço o post para 5 dias. Você já planeja... Não, já tenho tudo tudo. isso. Já tenho vídeo, já tenho texto, já tenho tudo. Legal. Né? A mesma coisa quando eu tava ali... recentemente, essa viagem recentemente. Então, tipo assim, tava na Holanda, depois uma semana na França, depois Suécia e tal. Ia tirando as fotos e tal, ia fazendo o texto, ia deixando guardado, ia soltando aos poucos. Então, porque também eu fui entendendo a plataforma, né? Tá. E isso que você falou aconteceu. Quer dizer, então na pandemia... E até na tecnologia, até na proposta de trabalho. O Brasil é um país que as empresas, a maioria das empresas não eram digitalizadas, não tinham aplicativos, não tinham sites. E aí você vem com uma pandemia que você fala, ó, não vai poder sair de casa de jeito nenhum. Como é que eu vou no supermercado? Obriga os caras a correr, né, Como é que cara? eu vou comprar roupa? Cara, de repente os caras falaram, caramba, eu preciso de um cara para desenhar esse aplicativo e eu preciso de um cara que é o X, é a experiência do usuário. Esse termo UX surgiu lá em 93 com Donald Norman, um designer que trabalhou na Apple, e ele entendeu por quê. Porque na época, em 93, quando a Apple estava começando a comercializar os computadores, o computador era gigante. Então a pessoa ia na loja da Apple, comprava o computador. Quando ia levar para casa, não cabia no carro. O que ele começou a entender? Que a experiência... Por isso que as pessoas falam da Apple. Você vai na Apple em Berlim, você vai na Apple na Holanda, você fala, nossa, as lojas são exatamente isso. É para te trazer a experiência do usuário. O X é isso. Então o Donald Norman entendeu aquela época que, olha, a gente vai precisar diminuir os computadores, diminuir a caixa. Mas por quê? Porque assim, olha o trabalho que o cara tá tendo para levar pra casa. Tá tendo que desmontar o computador, tá tendo uma experiência super ruim, vai chegar em casa... Isso é a experiência do usuário. E junto com a experiência do usuário vem a UI, que é User Interface, que é a interface do usuário. Tá? Que aí a gente divide o X, experiência do usuário, é toda a parte de pesquisa. Então tem parte de design, arquitetura da informação, estratégia de conteúdo, usabilidade, pesquisa, onboard, discovery. Você vai fazer para ele ter a melhor experiência naquilo. Para me entender o que é. Então, por exemplo, aqui, RedKai. O que é a RedKai? Para que serve? Para quem que... Tá, depois disso, levantei tudo isso, vamos desenhar o aplicativo, vamos desenhar o app. Para quem que a gente vai desenhar o app? Aí tem o app, tudo tal. Então, é isso. A interface. Roberto, quando você acha que o mercado começou a olhar para o consumidor desse jeito? Eu acho que principalmente na pandemia. Mas sabe que eu te digo isso, cara? Uma vez eu conversando com um amigo, ele foi comprar na década de 80, ele foi comprar um carro. Ele queria comprar uma Brasília. Só tinha marrom. Sem na Volkswagen só tinha marrom. Exatamente. Cara. Olha aí. Mas eu quero a branca. Não, nós só temos no estoque marrom. O problema é seu. Você quer comprar o carro, você compra o que eu tenho para te vender. E hoje, como o mercado mudou, que o cara quase faz, você quer que cor, cara? É amarelo com bolinha preta? É o que entra o X. É o que entra o X, problema, exatamente. Cara. Eu não tô preocupado. Eu quero te vender. Exatamente. E qual gosto, né? Qual o seu interior? Exatamente. Porque houve essa transformação. Como você falou, você pega a IBM lá no passado. Muito. A máquina cabia nessa sala e ponto. Exatamente. Abre a parede aí e coloca a máquina aí, cara. O problema é seu. Exatamente. A máquina é isso. Mas aí você acha que isso é um movimento pós-pandemia, na pandemia? Principalmente aqui no Brasil, tá? Porque as empresas, você imagina, não se digitalizavam, não era digital, a pessoa não pode ir na loja comprar roupa, a pessoa não vai poder ir no restaurante comer, a pessoa não vai poder ir no supermercado. Você vai vender por onde? Cara, aí as empresas ficaram, você imagina isso, as empresas ficaram loucas. Então, por isso que eu falei. E aí, proposta, é isso que eu tô te falando, proposta de emprego pra mim, cara, foi uma loucura, assim. Eu tava escalando por grana. Tá. Facilmente, tá? Sem problema nenhum de dizer isso. Eu queria primeiro falar para você que está assistindo a gente, para você ter uma boa experiência
deixa um like aí no Isso nosso aí. vídeo, coloca um comentário, segue a gente aqui, porque toda semana a gente está trazendo um assunto novo, né? Como hoje o Humberto aqui, nômade digital aqui, falando um pouco com a gente, né? E nesse sentido eu queria te dizer, quando você faz essas viagens, Aham. não é porque você vai lá para atender um projeto. Não. Você vai, Não. você usa isso com a Eu sua junto- própria experiência eu- de vida. Exatamente. Eu junto as duas coisas, que é Tá. excelente, cara. Você imagina, é um sonho. Legal. Hoje, pra mim, é um sonho, mas assim, depois de 10 anos, tá? Sim. Porque também fica uma coisa assim. Eu não queria que ficasse. Utopia, aquela coisa. Pedante, né? Não, e assim, porque a galera. É difícil. Não é uma coisa fácil. Então, uma coisa assim, foi ao longo dos 10 anos. Talvez, eu acho que o pessoal que me acompanha ali no LinkedIn, que é onde eu tenho a minha maior audiência, tá ali 6, 8 anos que eu tô na plataforma. Então, pegou um pedaço disso. Então, eles acham o máximo, quer dizer, caramba, uma foto uma semana na Suécia, depois tá aqui, depois tá aqui, Então depois tá aqui. vamos deixar claro para quem é mais leigo. Vamos aos conceitos. Como é que você definiria digital nômade? Ou nômade digital? O Digital Nomad é um formato de trabalho, tá? As pessoas estão fazendo, as pessoas também têm a oportunidade de fazer meio que um mantra ali da vida, né? Vou, de repente, viajar o mundo e trabalhar. Só que assim, não é tão fácil assim, porque também precisa de administração. Lógico. Você também precisa fazer entregas. Porque não é, por exemplo... Você tá trabalhando, Eu tava né? trabalhando lá, mas o que eu fiz, né? As empresas que eu presto serviço, né? Atualmente eu presto serviço, o que os caras estavam pensando sobre, dúvida da empresa era, como é que você vai participar das reuniões? Como é que você vai fazer as entregas? E aí, vou poder te chamar qualquer hora no Slack? Como é que é? Uma diferença de 5 horas do Brasil para a Alemanha. Tem os fusos aí. Então, exatamente. Então não é uma coisa assim que, legal, vou colocar uma mochila nas costas, vou sair viajando outros países ou aqui dentro outros estados e tipo... Vamos tentar Sabe? simplificar para quem de repente tá mais enraizado dentro de uma cidade, né? No caso de nós que temos Sim, famílias, né? Sim, Que sim, tem exato, filhos, exato, e aí você exato. tem que mudar toda essa forma de lidar. Exato. É como você sair de casa e ir para um coworking, né? Você vai lá, você aluga a sala e ali você monta o seu espaço e executa o que você tiver que executar, o projeto que tiver que executar. No caso do bonitinho aqui, Sim. ele vem para bater na nossa cara, ele faz isso pelo mundo afora. Exato. Ou seja, mas Legal. sim, ele chega onde ele tem que chegar, não é na praça de qualquer jeito, né? Não, Talvez tem- ele não coworking Tem que mesmo, ter. né? Sim, mas pode ser na praça, como Claro já que teve, pode. mas o que eu preciso? Eu preciso ter no mínimo um Wi-Fi. Então, Uma boa uma da- internet. né? Exatamente, as pessoas perguntavam, por exemplo, para trabalhar lá na Starbucks, ali em Berlim, como é que você fazia? Então, bom, primeiro, eu tenho um celular com um chip da Alemanha. E esse chip funciona em alguns outros países. Então, conta da União eu Europeia. conseguia rotear a minha internet do celular Trabalhava pro bem lá. notebook. Você entende? Então, assim, eu tinha uma boa internet. Então, é isso. Não é uma coisa assim que você sai e vai viajando. Então, você precisa administrar isso. Tem que ser um lugar que tenha uma rede de Wi-Fi, ou você precisa ter uma linha telefônica que você possa rotear Wi-Fi, né? Ter um chip telefônico que você possa rotear Wi-Fi. Você tem que contar também com imprevisto, por exemplo, sei lá, você vai para um país, tá 20 graus, daqui a pouco você tá em outro país, tá menos 10. Né? Tem que administrar tudo Aí isso. você né? tem essas variações Exatamente. Pra trabalhar Né? na Praça da Sé gera uma certa dificuldade. Você, de repente, vai trabalhar na Praça da Sé, você tem que contar com... Você Com tem, todos os periféricos você ali, tem que ficar de cara. olho... Exatamente. Como é que Você sabe que é uma das zoeiras que o pessoal fazia. Eu tava ali no Grande Palace, que é uma praça... dizem que é das praças mais bonitas do mundo. Vocês podem dar um Google aí, é o Grande Palace em Bruxelas. Grande praça em Bruxelas. E tem vários... eu acredito que ali foi uma antiga prefeitura, alguma coisa assim. São vários prédios, sabe? Decorativos. Tá? É bem bonita essa praça. E aí o pessoal posta, se fosse exatamente isso, se fosse na Praça da Sé, você não trabalharia assim. não estaria aí. Isso Fica um pouco difícil. fica complicado. Ia ser Onde você puxado. passou um perrengue, você fala, porra, ali eu achei que ia ficar sem celular.
perrengue. Uma preocupação, Cara, na você levou um susto. Europa. Ficar sem celular. Eu acho que isso que eu ia te falar, porque a galera já tá muito habituada, né? Eu acho que o que acontece com a gente, por exemplo, que é diferente, é que você tá tão habituado, a gente tá tão habituado com o nosso país de alguma certa forma tomar cuidado com as coisas que tipo assim, você senta, mas você sempre olha, tipo a bolsa, Você é a galera, ligeiro, né? não, Eu a sempre galera, falo isso. Não, mas você já nasceu, Eu falo, já nasceu na guerra, né? Uma certa vez eu falei pro Não cara, muda. assim, falei, cara, pô, a gente vai na 25 de março, né, cara? Se a gente for roubado aqui é porque a gente é muito vacilão, né? Tá muito porque ruim você já mesmo. guarda o celular num lugar estratégico. Cara, coloca porque você uma já coisa vai. na bolsa, Exatamente, pô. você vai sacar. Mas eu vou te falar, eu acho que o ser humano é ser humano, independente do. Pode ser o país, por exemplo, a Alemanha tem umas partes, dependendo do bairro, da cidade, do vilarejo, que não- são muito escuras. Né? Não tem poste que nem aqui, tem iluminação em tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, tem uma. Em Remscheid, onde minha família mora. Tem uma parte da linha do trem que é totalmente escura ali. Então, geralmente eu desço do trem, assim, da estação de trem, já atravesso a calçada. Já não fica vacilando. Então, meu cunhado, que é alemão, sempre fala: não, mas aqui não tem problema, aqui é de boa, tá tranquilo. Mas engraçado, você vê. Mas Não, eu tá falo, embutido, não. hein? Mas é cultura. Mas vai Uma que. vez eu tava em Vai que. Estrasburgo. Então, eu nem. Cara, Uma vez eu tava em Estrasburgo e eu saí de lá, tipo, era sul da França. Eu saí de lá. eu fui pra lá agora, fui. É bonito. Saí de lá, tipo, 2 horas da manhã, sozinho do bar. E, pô, você tá tranquilo, né? Que é o que você falou, pô, sou criado. Não dá, né, cara? Então tá tudo bem, né? É. Aí eu cheguei no hotel, comecei a conversar lá com a moça da recepção. Ela falou assim: o senhor é doido de chegar agora? A gente fica até com a porta trancada. Eu tive que bater na porta. Falei, mas por quê? Falei, não, porque aqui é muito perigoso. Falei, moça, tô de São Paulo, né? Eu tava com um 25, amigo, eu tava num lugar que lá você não demais. conseguiria trabalhar, tá? Eu fui uma vez visitar Cuba, e aí nós andamos, e um amigo tá com um boné da Tommy Hilfiger, e o cara falou assim, ô Tommy, vamos trocar, né? Aí ele começou a se acanhar, e falou, cara, tô com medo. Eu falei, cara, fica tranquilo, pô, que nem vai te roubar, não. Se você supera um passeio em São Paulo... Exatamente. Quando a gente fala do digital nômade, a gente tá quebrando um monte de ideias que a gente tem de um formato de trabalho tradicional. Exatamente, Né? é. Porque aí eu literalmente estou falando de uma flexibilidade de horário. Eu estou falando de entrega por resultado e não mais por horário, né? Porque essa coisa de 44 horas semanais que a gente tem, por exemplo, no Brasil... com a pandemia, as pessoas sofreram muito isso, né? E aí eu tô falando de estilo de liderança. De, Muito. tipo, eu tenho perfis de lideranças que são mais controladores. Então, eu tô te vendo chegar todo dia às 8 e ir embora às 5. Agora, quando você tá na sua casa, eu já não sei mais que horas você ligou o computador, eu não sei que horas que você desligou. Sim. O colaborador na outra ponta sofre, porque ele também sabe que o líder é controlador, então ele tá trabalhando mais pensando, sabendo que o gestor tá pensando que ele não tá trabalhando. Ou seja, é desconstruir toda uma ideologia que a gente tem de trabalho até então, certo? Com certeza. O que também eu vou te falar. Cara, não quer dizer que você vá pro trabalho e você trabalhe, tá? Porque você perde tempo no cafezinho, você perde tempo na hora do almoço, você perde tempo lá sentado na frente do computador, de repente Quantas você tá... reuniões que tem que fazer, reunião até de reunião, Mas aí né? é porque mas eu acho que isso é Muito. mais uma coisa do comportamento Muito. humano de controlar, né? Eu tô Exatamente. te vendo, eu tô te controlando. Mas é isso que eu tô te falando. Você pode me ver, mas eu posso produzir a mesma coisa ou menos do Ou que em menos, casa. Mas a galera de TI, Sabe? né? É outra, eu sempre falo, né? Exatamente. Essas novas profissões, elas vêm para mudar o conceito antigo. Por Sim. exemplo, a galera de TI trabalha por produção mesmo, não tem essa. É projetos que roda-se noite para entregar e é prazo, é diferente. Então, o jovem hoje está entrando nesse mercado de trabalho, Sim. ele já tem que entender que é outro. 44 horas semanais não existe para a galera de desenvolvimento. Isso não. Tanto é que não condiz. tem países lá fora que, tipo, você não trabalha sexta. Você entendeu? Sim. Você não trabalha sexta-feira, estão tirando, estão reduzindo. Em vez de aumentar, eles reduzem. Não, e até a logística ali, né? Você entende? Tem países na Europa também que você trabalha aquele meio período, fica Sim, tarde, sim. volta depois. Eles tiram férias, até amigos lá na Europa tiram férias de 3 meses. O que eu tô te falando é que realmente a gente precisa desmistificar isso aqui no Brasil. E isso já está acontecendo. Já tá acontecendo, né? Porque no final das contas, presencial, híbrido ou home office, no final das contas é entrega. O que a vai empresa valer quer? isso. Dinheiro, caramba. Desculpa. Eu tô falando... Você entendeu? Eu tô falando tudo A empresa isso. quer ver a receita ali
no final do Você dia. falou tudo. Você entendeu? É isso, Quer ver a cara. receita e falar, caramba, olha, tá todo mundo home office, mas a gente fechou no azul, é o que aconteceu com a minha empresa. É mais caro você parar, deixar o cara parado lá o dia inteiro Lógico. sem fazer nada, cara. Tomando o seu café, usando a sua água, usando a sua luz. Usando eletricidade. Pô, e o cara tá o dia inteiro. É mais barato você manter o cara no foco do resultado. Mas isso aconteceu do cara o cara entregar mais. Por que faz isso em casa? Nossa, eu preciso buscar meu filho lá na escola, horário tal. Então, participa de tudo, entrega tudo rapidinho, bonito. Por que ele faz isso? Porque ele quer ganhar tempo para fazer outras coisas dentro de casa. É isso. É isso que passou a acontecer. Eu tô falando isso porque uma das perguntas que devem ser feitas é isso. Como é que você faz a gestão do tempo? Muito. Porque você tem essa flexibilidade de horário, né? Obviamente. Tipo, Sim. ainda que haja uma diferença de fuso de horário, mas primeiro, talvez o teu trabalho é muito mais de produção. Então você não precisa estar trabalhando necessariamente com quando uma operação toda tá ligada ou não. Não necessariamente, porque a gente trabalha nessa metodologia ágil, né? Sim. Então, assim, a gente vai construindo junto, todo mundo vai fazendo sua parte e depois a gente junta, né? E aí os momentos É diferente dessa metodologia cascata, 1970, que, olha, montei uma parte do carro, passo pro Vini, aí o Vini tal, você coloca a roda, tal, pinta, tal. Cara, é outra pegada. Diferente. E o horário de suporte trabalho. você coloca dentro de uma agenda que seja fácil de comunicação. E ainda que a empresa tenha regras, seja um pouco mais engessada, eu consigo ali me organizar para estar dentro da agenda da empresa. Porque, para mim, por exemplo, o que é importante? É participar das reuniões, fazer as entregas junto com o pessoal daqui. Então, é o que eu te falei. Aqui é das 10 às 18, lá na Alemanha foi das 15 às 23. Eu acho que... Você entende? Isso que o Humberto está trazendo para a gente é muito rico, inclusive para a gente entender o momento que a gente está na sociedade. Exato. E principalmente não se esquecer que os modelos de trabalho desses que efetivamente precisam, né, vou dizer, bater o cartão, tá ali sentadinho, também são importantes. Também. É uma máquina, é uma roda, uma coisa depende da outra. Não dá para o cara de atendimento trabalhar de qualquer jeito. Ele precisa estar cumprindo um horário, Sim. porque o cliente dele está esperando. O suporte vai A expectativa é que o cliente ligue para ele das 8 às 18, por exemplo. Eu acho que são áreas e áreas, porque também a gente tem que tomar Depende cuidado. da área, sim, depende da área Tem de que tomar trabalho, cuidado com lógico. essa fala, porque senão, de repente, o Lógico. dentista resolve falar, não, agora vamos... E tem óbvio. dentista que só tem... Eu conheço um dentista, tá? Que ele trabalha mais entre 11 da noite até as 3, 4 horas da manhã. Acredite, mas para quem que ele trabalha? Para uma classe específica da sociedade, pessoas assim, notórias, famosas, artistas, que é o horário que esse pessoal tem agenda. Eu conheço médico que o melhor horário dele é entre meia-noite e 2 horas da manhã. Porque são pessoas, Sim. o tipo de cliente dele, então é um nicho muito disponibilidade específico. pra E tá tudo bem. E eu vou te falar que até esse exemplo que você deu do dentista, eu conheci um amigo lá em Colônia, na Alemanha, e ele é dentista, e ele saía em expedição pela África gratuitamente ali. Eu esqueci o nome da ONG que ele prestava serviço, mas ele saía fazendo esse trabalho trabalhando também, também. viajando ali pela África do Sul, por lugares mais remotos que as pessoas não tinham acesso, fazendo esse trabalho É que aí. assim, a gente sofreu a Revolução Industrial, né? Exatamente. Então veio um modelo de trabalho do Fordismo ali, Sim. depois você vem com a nova revolução Sim. tecnológica. Então ela tá mudando totalmente o formato. O problema é que de não vida mudou, e né? de- Até então não mudou. Vem Não, mudando vem pra pela complementar. intuição. Complementar, Mas exatamente. Não vai Já mudar. não caberia na Gente, nova mas tecnologia não caberia o mesmo Não, modelo mas de eu tô trabalho. dizendo assim, quando eu digo mudança, não mudar na teoria, mas a gente passa por uma revolução tecnológica que ela não acabou e nem tá longe de acabar, Não, mas a gente ainda, não. pelo menos aqui no Brasil, continua preso a um modelo de CLT que foi criado Eu no acho que Fordismo. o que vai acontecer? Vai flexibilizar isso. Sim. Mas Isso é natural. Mas quando o governamental ele não entender que a coisa está mudando, Sim, a coisa não tem como Não, mudar, é porque assim, a gente só tem que tomar você tá cuidado travando o país. também, porque assim, como o Vini é da área de TI e você é da área de terceirização, eu trabalho com empresas diversas Sim. e voltado para RH e treinamento,
tem muita empresa que ainda tá perdida no tempo. Tem empresa que tá sofrendo com home office ainda. Mas posso te dar um exemplo? E eu vou falar até da experiência e da tecnologia, a influência da tecnologia através dos anos. Então, por exemplo, a gente pega o Vale dos Silícios. Sim. Tá? O Vale dos Silícios, sei lá, há 20 anos atrás, era feito só de empresas de software. Tinha IBM, Exatamente. tinha todas essas empresas lá. O que aconteceu? Então, de repente, a gente tem ali o Steve Jobs pela Apple, que lança... Olha a experiência do usuário que ele faz. Ele traz um smartphone que ele diz que não vai ter botão mais, não vai ter teclado, e vai ser touchscreen. E lá dentro vai ter aplicativos. Cara, de repente, em menos de 10 anos, o Vale do Silício se transformou. Aquilo que era feito só para empresas de software e tal, Google, Uber, quer dizer, através de uma transformação... Impacta em... Tá? Não, olha o que o cara fez. Todo, cara. Sim. A partir do smartphone, ser de touchscreen, a experiência do usuário. Primeiro que quando ele falou, embora quando você vai estudar, assim, tem muitos estudos que antes já tinham mapeado antes isso, de tirar o teclado, já tem vários estudos, já teve até uma empresa, não vou me recordar o nome, que ela já tinha uns 10 anos atrás, já, pelo menos antes do Steve Jobs, eu acho que ele lançou em 2007, tá, o primeiro iPhone, já tinha lançado já um aparelho de telefone que ele era só touchscreen. Com a ideia de já fazer existia, mas isso. quando ele lançou o smartphone, a galera, esse cara tá louco, tal, sempre tem que ser um visionário. E é sempre essa história, não vai dar certo, que isso? Caramba, hoje a gente não vive sem. Exatamente. E hoje todas as empresas estão aí. Supermercado, venda de carro, restaurante. Coitada da BlackBerry, né, cara? Você entende? Foi É a isso. Palm que lançou. já A Palm que lançou o primeiro smartphone. Foram os Palms. Exatamente. Exatamente. Palm, tive o Palm Trel, eu tive. Já Trel. tinha mapeado Série ali. monocromática. Você entende? E a revolução, a mudança, ela vem daí. Porque ela é orgânica, mas eu diria que também é obrigatória. Porque assim, pô, você viu que seu restaurante pode vender através de uma plataforma, tipo, vou falar aqui, Rappi, iFood, sei lá, você vende X, sei lá, 20 mil por dia, você tá podendo vender 200 mil? Exatamente. isso aí. E você não vai querer, com um custo menor, você não vai né? querer entrar, ainda que você não goste, não gosto de vender por app, mas quer dizer, eu vendo 200 mil, eu vou. E isso eu acho que vai, por isso que eu acho que essa transformação na área profissional aqui do Brasil, ela vai acontecer. E vai acontecer uma transformação também nas áreas de trabalho. Eu já estou vendo isso na minha profissão. Eu acredito que a área do designer, daqui... Bom, eu espero que não, mas sei lá, daqui uns... Estou mapeando 8, 6 anos, vai ser totalmente diferente. Já caminhando, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo... Eu dei um exemplo aqui, então tem a faculdade de... Bom, agora, inclusive a faculdade diminuiu. Antes, o desenhista industrial, quando eu fiz, era 4 anos. Agora a faculdade... Agora você tem cursos ainda, continua tendo cursos de 4 anos de desenho industrial, mas se mudou o nome para design gráfico. E agora você tem o tecnólogo, que é 2. E agora você tem ferramenta de inteligência artificial, que, por exemplo, o ilustrador. Tem uma amiga minha que mora na Alemanha, na conversa que a gente teve ontem. Ela é ilustradora de livros. Trabalha para uma empresa bacana na Alemanha e tal. Só que hoje, aí tem todo o processo de desenhar à mão, cartela de cores, digitalizar, depois desenhar, tal. Cara, tem uma inteligência artificial que você coloca assim para ela. Eu quero uma família negra com traços orientais do sul da China, não sei o quê. Em segundos te traz... buscam, mano. Em segundo, te traz 4 versões de desenho da Não, escola. matou. Manual, cara, vai... Desculpa. Cara, A gente já usa olha isso, né? isso. Tem uns apps que você coloca a foto lá e aperta uns botões, ele tira até a pessoa que tá abraçada contigo e coloca só você Exatamente. com fundo, né? É muito legal, outra coisa que aconteceu Acabou também. aquele namoro, você quer tirar da foto tão linda que Tá você viajou. fácil hoje. Você arranca lá de lá. Hoje tá fácil. Exatamente, você consegue tirar. Porque o avanço da inteligência artificial não é isso, te obriga. Mesmo a pessoa que fala, tá demorando um pouco no Brasil, mas vai ter uma hora que não tem jeito, você vai ter que entrar nessa. Um amigo, outro exemplo que eu dou muito, que é muito legal, um amigo meu, grande designer de joias, Emerson Porto. Trabalhou para Vivara, trabalhou desenhando joias internacionais, desenhou joia para rainha, o cara é bom no que ele faz. E um belo dia,
ele... Acho que posso contar essa história que já faz anos que aconteceu, se o chefe dele ver depois. Um belo dia aconteceu do chefe dele falou, ó, comprei um novo software e tal, e vai vir um cara que domina esse software, Rhinoceros, de desenha joias 3D. Ele só dá o comando e a joia já vem. Uau. Aí, olha isso que eu tô te Cara, falando. entra em choque. Tá? Não, Entra em choque. imagina o cara lá, sei lá, que ele tá há 20 anos nessa empresa. Imagina o cara, ele já tá na época 15, 12 anos na empresa. Super renomado, né? E falando que o que ele desenha as joias, o Emerson desenha a joia em tamanho real, com a quantidade das pedras. Ele faz isso hoje menos. E eu vou contar por quê. E aí, você imagina, Vini, você tá lá, tal, desenho de joias, tem maior nome no portfólio, e vem dizer que vai entrar uma pessoa que ele desenha... o que você desenha 2, 3, 4 no dia, esse cara desenha 10. Uma coleção de joias, anel, brinco, colar e tal. Manda matar. Aí... Mas você vai fazer o que fez lá E atrás, aí? né? Você pega o alfaiate no passado, né? O cara fazia um terno e Exatamente. demorava tanto tempo. Cara, aí o Emerson, ele falou, Humberto, cara, esse diz que tá vindo e esse cara, ele faz não sei quantas joias, tal, com as pedras 3D, parece um desenho original, não sei o quê. Nossa, cara. E diz que futuramente vai ter a máquina 3D também pra ele imprimir tudo. O cara ficou, quer dizer, ele é de uma época que o pai dele é ourives, ele tem contato com pedras, ele é todo manual, bem desenho industrial, bem... Tá. Ele pegou e falou, o que eu vou... Cara, se matriculou num curso de Rhinoceros, isso em um mês, se matriculou num curso de Rhinoceros, comprou o software na casa dele, o cara... Aquilo que você tá É falando. isso. Você entendeu? Resiliência, isso é olha resiliência, Ou mano. você se reinventa, Isso, cara. você tá ou você fica entendendo? pra trás, Porque, esse é o assim, negócio. O mercado pode até não querer, mas assim, a pessoa que não se aliar à tecnologia, ela vai ficar para trás. Pode ser em RH, pode ser em administração, pode ser em que for. É. E aí, o que ele fez? Ele, em um mês, estudou. E aí, um belo dia, chamou o chefe. Quando tava uma semana pro cara chegar, o cara ia vir, tal, não sei o quê, arrumaram mesa, sala pro cara, tal. Um mês do cara chegar, o Emerson fez uma reunião e apresentou Olha. os projetos dele em Rhinoceros. Aí o chefe dele Furou falou... o olho do Fala- outro. Eu acho que não, porque ele já estava na empresa há muito tempo. Na verdade, Sim. foi a sobrevivência dele. E outra, o ser humano... Perfeito, o que cara, a gente tem perfeito. como ser humano instinto? O instinto do quê? De sobrevivência, cara. claro. Porque a gente precisa principalmente ganhar dinheiro para poder comer, pagar aluguel e tudo, para sobreviver. É isso. E aí ele foi e mostrou na mesa ali. O chefe dele falou: uau, não sei o que. Tá... Ah, mas você já tá em contato com fulano de tal? Você já. Não. Como Falou, você? não, Ele falou: não, eu que fiz. O chefe dele falou: não, mentira. Ele falou: não, fui eu, comprei o software, entrei e tal, não sei o que, e fiz. E cara, aí sabe o que no final das contas? Quer dizer, tinha um cara lá, designer de joia, 15 anos, que em um mês aprendeu a mexer no Rhinoceros, o cara nem conheceu a empresa, não Não viu. é Eu precisa ver. sempre conto uma história de um Nem veio. cliente, acho que nem sei se eu já falei aqui. Uma vez visitando um cliente, ele Tem era, ideia de ele era competência, né? diretor, O cara da, foi atrás e o cara era desenvolveu. diretor da Volks. Ele falou, Fabiano, em 79, tinham 68 mil funcionários em São Bernardo, na Exato. Volkswagen. Exato. Hoje tem 18. Produz mais ou menos. Produz mais carro, com mais qualidade, com mais tecnologia, com menos pessoas. É isso. Por quê? É isso. O cara se informatizou. E aí o que acontece? Os 18 ganham o salário daqueles 70 e poucos. Mas por quê? Porque essa mão de obra É muito mais você precisa qualificada. valorizar muito. Precisa. Humberto, Não. a gente precisa encerrar aqui o programa. Tem uma pergunta que eu queria fazer pra você. Tá. Nem sei se você consegue responder, mas assim, você acha que está havendo um movimento para que o digital nômade se torne um estilo de trabalho ou que alguém, de alguma forma, sei lá, constitua isso como uma nova área do empreendedorismo? Como é que você vê isso? Eu acredito que já está consolidada. Fora do tendo contato com outras pessoas, outros profissionais da área de tecnologia que trabalham fora do país, o Digital Nomad tem vários sites. Vocês podem dar Google, os 5 principais sites de Digital Nomad do mundo. Já tem toda uma comunidade, já tem empresas que procuram esse perfil de profissional. Então Você isso entende? é novo no Brasil ainda, pra gente ainda tá... Eu acho que no Brasil é isso, tendo essa aparecendo, novidade como possibilidade.
Legal. Entendi. Porque aí é isso, né? As pessoas falam, caramba, eu achava que não era possível, mas você conseguiu participar de reunião, você fez as entregas, e principalmente entregando valor no produto, atendendo o cliente, gerando receita e dinheiro para a empresa. É a prática da globalização, Né? na verdade. Exatamente. Eu acho que é o que o jovem vai mais Linha. procurar, cara. Assim, acabou o cara querer ficar Exatamente. trancado em uma sala. Essa é real. verdade. Eu gostaria de fazer isso hoje, entendeu? Só não me preparei há 12 anos atrás. Exatamente. E, cara, é o que e assim, e propostas de fora, né? Quer dizer, inclusive eu recebo tanto proposta aqui do Brasil, mas recebo muita proposta lá de fora. O que eu tô precisando é administrar isso. Vou aprender com o Vini aqui pra ver se eu... Ele vai na reunião com a gente. Ele Deixa vai eu na, te falar uma vai na coisa. reunião, Vai lá, que eu cara. Você tem alguém que te inspirou muito nisso, para esse processo todo? Cara, inspiração, eu acho que eu tenho inspiração, assim, que eu sigo muito, a galera já conhece muito, ela é uma influencer grande em várias redes sociais, que é a Nina Silva. Tá. Porque a Nina Silva, ela por conta disso também, da questão de representatividade, praticamente a primeira mulher negra aqui do Brasil a ser diretora dentro da área de tecnologia em várias empresas. Legal. Então eu sempre continuo acompanhando, sou amigo dela e tal. Inclusive estudei também pelo movimento Black Money, que é um movimento que ela tem também. Eu acabei pegando uma bolsa de estudo lá na área de tecnologia também. Legal. E é a Nina. E do ponto de vista de conhecimento teórico, assim, o que você leu, o que você assistiu, o que te ajudou pra gente deixar como dica aí pra quem tá vendo a gente? Eu acho que para a área de UX, porque ainda hoje tem um entendimento, a galera não entende muito, mistura o X com o UI, estuda o X, experiência do usuário, com o UI, interface do usuário. Né? O pessoal fica meio na dúvida, até quem estuda muito fica nessa dúvida. Eu acho que eu tive essa facilidade de entender porque dentro da área do designer, você consegue transitar em outras áreas. Então eu tinha essa base do desenho industrial, do designer, inclusive o designer, a primeira faculdade de designer, que é a Bauhaus, nasceu na Alemanha. Né? Nessa viagem eu ia para Bauhaus, não consegui, talvez esse ano eu vá fazer um curso lá na Bauhaus, nessa primeira faculdade do mundo, assim, sobre designer. E aí, o que acontece? A galera tem dificuldade desse conhecimento. Então, assim, eu sempre costumo falar para eles, ganha muito... Dá o Google aí, vocês vão atrás, o Donald Norman. Que o Donald Norman é o cara que criou o conceito de UX. Então é isso, você vai ver lá, 1993 na Apple, ele viu que precisava entregar uma experiência. E o X não é só para a área de tecnologia. O X é para tudo. É para experiência, né? Exatamente. Então o X é no restaurante. Olha, eu tive uma experiência no restaurante. Eu fui com um amigo meu, PCD, cadeirante. E aí o restaurante tinha escada, mas também tinha rampa para ele entrar. Tinha espaço para colocar cadeira de roda na mesa. Então quer dizer, olha a experiência que você entrega. Então hoje... eu sou, por exemplo, eu presto consultoria e presto serviços não só para a área de tecnologia, para vários tipos de empresa. Porque eles querem saber como pode melhorar a experiência de vários clientes. Então, estou falando de homem, de mulher, de preto, de branco, PCD, 60+, LGBTQIA+. Como é que a gente pode atender o meu produto de tecnologia ou não, físico ou digital, como é que ele pode atender melhor essa pessoa, esse cliente? E aí a gente trabalha em cima, eu trabalho em cima disso. Aí. E resumindo, você faz isso em qualquer lugar, onde você estiver, você em qualquer faz lugar isso. do mundo, em qualquer lugar do mundo. Agora eu tô planejando o que eu tô querendo fazer alguns países que eu não conheço aqui da América do Sul, então eu tô querendo agora Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, tal. Fazer por aqui. Esse ano vai ser por aqui, assim. Maravilha. É isso. Bom, meus amigos, é isso. O que faz um digital nômade? Parece que muita coisa está em construção ainda, né? A gente não consegue conceituar todas as coisas, Sim, definir muito, tudo isso, muito. mas é abrir a mente, né? Com certeza. Abrir a mente para a gente ir repensando e construindo novas coisas. Humberto, agradeça as pessoas, deixe seu recado final aqui pra gente. A gente vai deixar aí teu arroba, a gente vai divulgar o teu LinkedIn e também a gente vai deixar o arroba do Viagem de Designer, Exato. que é a rede social do Humberto lá no Instagram, também para vocês seguirem e acompanharem. Então deixa seu recadinho aí pra galera. Vou agradecer ao convite aqui e por ter conhecido aqui a Redcai. Também quero participar mais com vocês, pegar mais dicas aí. Legal.
E a galera Bom, tem audiência lá no LinkedIn, a galera que já me segue, tenho posts diariamente ali falando da área de tecnologia, de nômade digital, diversidade, e tenho Viagem de Designer. Então, eu ainda tô postando bastante coisa lá no Viagem de Designer, porque foi um material que eu fiz nesses 3 meses, e tô postando lá pra galera, e a galera me segue lá também no Instagram. Então, Instagram e LinkedIn é onde eu tenho o maior número de audiência aí, e pode mandar perguntas, e eu prometo responder, tá? Eu prometo, Aos poucos ele vai respondendo. Vou responder. responder. Vocês que nos acompanham, muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo, comentar o que você achou desta loucura que é o Digital Nômade aí. Compartilha com seus amigos, ativa o sininho aqui. Fica aí os endereços dos grupos da Redcare aqui em São Paulo, no Rio. Você é o nosso convidado especial. Deixar o Fabiano e o Vinícius se despedirem e a gente fica por aqui. Só agradecer a experiência, as histórias e ver que a gente pode transformar muita coisa em nossas vidas. Humberto, gratidão, muito obrigado. Valeu, gratidão a pelas vocês. suas Valeu, experiências, suas histórias. Eu acho que o mais importante do que a fama é o seu sucesso. É você estar feliz com as escolhas que você fez e atingi-las acima de tudo, né? Então, obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Obrigado, Humberto. Um abraço a todos vocês. Valeu. Valeu, pessoal. bora! Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem, gente.